Eu julgo que pelo silêncio podemos começar. Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Marco Paiva. Eu estou aqui no papel de moderador deste painel e também de privilegiado por ter feito parte um pouco deste projeto que são os Mutantes. Agradecer à Magda, às Comédias do Minho, este convite. O grupo de convidados que aqui temos falará por si. Portanto, eles tratarão de se apresentar, de falar dos seus projetos, de desenvolver a conversa. Eu vim mesmo para me sentar um bocadinho e para estar aqui em Paredes de Cora, que gosto tanto. O título deste painel é Projetos. O que vamos conhecer hoje são alguns projetos que cruzam o domínio das artes e da cultura com os territórios, com a educação. Projetos que vêm de lugares distintos no que toca às suas linguagens e com certeza conheceremos também as diversas metodologias que assentam em cada uma das propostas. Se vos parecer bem, eu começaria por passar a palavra ao Ricardo e à Ana, da Onda Amarela, e depois fazemos este percurso até voltar a esta pessoa que vem de camisa curta, mas sinto-me bem que tu também vieste. Os outros não receberam o... Sim, não receberam o dress code. Pronto, lamento. Então, Ricardo e Ana. Também. Trouxe, ok, boa. Então estamos bem. Fiquei assustado de repente. Muito Ricardiana. obrigada, Marco. Comédias do Minho, Magda, para nós é um imenso prazer estar aqui hoje, neste encontro e neste painel em particular. A Onda Amarela é uma estrutura sediada em Guimarães, aqui bem perto, já há quase com 8 anos. Nasceu da minha vontade e da do Ricardo e no cruzamento do que são os nossos interesses, mas também competências, e da experiência que nos juntou em 2012 na Capital Europeia da Cultura, em Guimarães. A Onda Amarela foca o seu trabalho... nós deveríamos estar já aqui a projetar... Está? Já está, pronto. Foca o seu trabalho neste vértice entre pessoas, lugares e arte, e pode ter como resultado uma variedade enorme vou ser redundante, mas de resultados, não é? Não só o espetáculo, como aqui foi falado, a apresentação final de um processo continuado, mas também a programação, o lado de curadoria, ou até a produção de pensamento e reflexão. Então, para nós decidimos trazer assim cores, porque por vezes sentimos que é um bocadinho difícil explicar exatamente onde estamos, o nosso pensamento. Parece que fazemos muitas coisas e para nós, para mim e para a Ana, desde o início, a Onda Amarela é muito claro o que é. Os seus resultados podem ser muito diferentes e por isso é que trouxemos ajuda. Porque neste triângulo, pessoas, lugares e arte, interessam-nos as três coisas e interessa-nos tudo o que resulta daí e que está no meio. Por isso nós trabalhamos sempre com comunidades muito diversas, tentamos sempre cruzar pessoas que não se conheceriam antes e a ideia base relaciona-se muito com a democracia, com o pôr em cima da mesa as dúvidas, as angústias, os desejos de toda a gente. Portanto, tem muito a ver com aquilo que ouvimos no painel anterior sobre a escuta, sobre o espaço, a voz de cada um, mas também o ouvirmos toda a gente e depois essas múltiplas vozes levam a um certo empoderamento. Nós acreditamos que neste triângulo há um sítio que tem a ver com o da criação, que é aquele em que gostamos mais de trabalhar, ou seja, a possibilidade de as pessoas envolvidas, todos os participantes, estas comunidades, testemunharem aquele momento mágico de criarem algo com que se identificam. E por isso nós trabalhamos muitas vezes a partir da folha branca, ou quase sempre, e portanto criamos todos em conjunto, chegamos a esse momento e depois a partir desse momento
a criação toma o seu rumo e às vezes são espetáculos, outras vezes são jogos, objetos, vídeos, livros. Conversas, gostamos muito dessas também, das de conversar. E, portanto, nós trouxemos 3 exemplos assim rápidos. Se estivermos a ser muito chatos, levantem a mão. De projetos que selecionamos porque se cruzam com mutantes e com que se cruzam também de alguma forma com as comédias e com este painel. Então, o primeiro projeto que nós trazemos chama-se Variações. Chama-se Variações e aconteceu em Braga, a propósito da criação da Estratégia Cultural Braga 2030. Temos aqui alguns braços que se estenderam na implementação e no desenho deste projeto. Foi um ciclo programático que aconteceu quase ao longo de um ano, que teve como ponto de partida e inspiração a vida e a obra de António Variações, mas que assentou em pressupostos programáticos que se cruzam, como o Ricardo disse, muito com este pensamento das questões da acessibilidade, não é? do potenciar a democracia cultural, mas também o cruzamento, o ter em cima do palco e no mesmo projeto múltiplas vozes. E o programa teve um conjunto de atividades, acontecia em 4 fins de semana, com a apresentação de resultados de residências artísticas, que foram multidisciplinares e que cruzaram muitos públicos, como, por exemplo, uma turma de alunos de dança com utentes da NID Cooperativa, que é uma entidade de Braga cujo foco é o trabalho de pais de crianças e jovens com problemas com deficiências motoras, mas também o cruzar uma CERSI com um grupo de bombos e uma banda filarmónica. Para além da apresentação do resultado desta residência, tínhamos também oficinas orientadas para famílias e conversas performativas. A par disto tudo, o programa ainda integrou um trabalho mais regular junto de uma escola, de uma turma do 10º ano, de uma escola secundária, uma oficina de pensamento, de filosofia, que é assim, de pensamento ou de espaço de liberdade e de questionamento, e a produção, como falámos há pouco também, daquilo que nós chamamos um objeto de mediação que permite depois, a partir dele, exatamente, trabalhar e discutir e criar múltiplas coisas. Nós trouxemos este programa e 3 minutos para não termos que falar muito dele, gostarmos muito dele, temos boas memórias, e por ter sido por ter tido este resultado, que é o envolvimento de dezenas de artistas diferentes, de muitas áreas, música, dança, vídeo, teatro, e sempre a partir de soundbites do António Variações, dar e receber, meus sonhos não são iguais, muda de vida, e a partir desse pensamento criar mais pensamento. E temos assim o que é que me estou a esquecer? Então, temos um pequeno vídeo. E teve 2 enormes concertos com centenas de pessoas. Quase que nos esquecíamos, não é? Uma coisa gigante, com música de Variações. Todas as residências resultaram em novas criações. O uso de espaços inusitados e de espaços menos formais. Sim, também eram um dos pressupostos. Era um dos pressupostos da programação. A tal residência de dança.
uma residência de teatro que, como partia deste soundbite Muda de Vida, acabou por assentar muito sobre a imigração, numa zona bem periférica de Braga, a sobreposta. Com uma Lavarte, não é? Com um grupo De teatro semi-profissional e um grupo amador da sobreposta. E o que estamos a ouvir já são os tons do tal grande espetáculo. Exato. No fim tivemos assim uma exposição e momentos com pessoas que se cruzaram com variações e pensamento, como os clã ou a fotógrafa, a biógrafa. A biógrafa de António Variações. Chamou-se Vou Continuar a Procurar. Aqui as oficinas que foram transversais, ali com um braço estendido à Talkie Walkie. E aqui ao circuito do Generation. Aqui com a Magda também. A Magda participou numa conversa, ela conversa. E na oficina, naquela oficina muito especial. Havia cabeleireiros, barbeiros. E aqui o tal momento de celebração final. Muitas variações. Sim, através de uma convocatória aberta a todos, queriam participar de forma individual e aqui já não organizados enquanto comunidade. Ou melhor, criando uma nova comunidade, falava-se há pouco, não é um livro, cria uma comunidade. Nós costumamos socorrer-nos da definição de Ferdinand Toni para o sentimento de nós como comunidade, não é? Portanto, a partir do momento que nos sentimos um nós, acreditamos que estamos a formar uma nova comunidade que muitas vezes se forma à volta disto mesmo, de subirmos a um palco ou partilharmos uma sala, aqui isto, um interesse comum. O outro projeto que trouxemos também como exemplo, não é um programa assim alargado, ganhou agora até um nome, inicialmente era só para um espetáculo, chama-se Som Cinzero e acontece no Tremor. O Tremor é um festival que acontece na Ilha de São Miguel, nos Açores, e que é, para nós, tem 10 anos, celebrou este ano 10 anos, muito inspirador porque assenta o cabeça de cartaz do festival é a ilha e a relação dos artistas que vêm com aquele lugar e com as pessoas que o habitam. E há 5 anos atrás, a organização do Tremor, tendo conhecido a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, toma conhecimento que é aquela comunidade bastante isolada e periférica, num território que já por si é periférico, nunca tinha ido a um concerto, a um espetáculo. E então, a partir daí, resolvem avançar com este convite, não só de os convidar enquanto público, mas que enquanto atores principais, não é? Ter um lugar no programa do Tremor de 2018, e foi assim que esta aventura, este projeto começou. Para nós tem sido lá está, o mundo como sala de aula, tem sido uma aprendizagem, tem sido também um exercício de escuta continuada, e desde 2018 que o trabalho é sempre com foco nesta comunidade, mas sempre convidando novas comunidades todos os anos a se cruzar com esta que está cada vez mais próxima do que são as práticas artísticas e do que é o processo mais conceptual até de criação. A parte conceptual é sempre trabalhada com este núcleo duro, mas depois há sempre estas relações novas que se criam com diversas comunidades da Ilha de São Miguel. Este ano já celebramos 5 anos, já fomos ao Rock in Rio. Enfim, toda uma aventura de um projeto que nos tem permitido aprender muita coisa. Este projeto, para nós, tem esta
tem um lado que é um pouco raro, que é nós temos muitos projetos que são efêmeros. O one-off acontece uma vez, acontecem 2 vezes. Esta possibilidade de trabalhar com um grupo de pessoas crescente e de desenvolver esse trabalho noutras direções, de experimentar muitas coisas, uma espécie de laboratório muito específico, permitiu-nos que isto é na primeira edição, permitiu-nos que algumas destas pessoas, permitiu-nos sentir agora, ao 5º ano, que há uma deshierarquização do trabalho e, portanto, nós chegamos de folha branca, perguntamos sobre o que é que vamos falar e já ouvimos muitas críticas deles próprios, ou seja, a própria comunidade diz não concordo que devamos dizer isso assim, eu prefiro dizer de outra forma e, portanto, há assim uma espécie de construção coletiva que implica confiança, que implica uma empatia de alguns anos e isso tem sido uma aprendizagem maravilhosa. E não trouxemos nenhum vídeo porque há documentários, este é um projeto apoiado pela Fundação Galp e eles fazem um documentário todos os anos de cada edição, mas são muito compridos. Temos que acelerar, não é? Deixar-vos só esta imagem do Paulo Pimenta, que é muito bonita, para nós é muito importante, que é, ao 2º ano, o Rodrigo, que agora é maior de idade e há de ser o primeiro deputado no Parlamento Europeu, surdo, Rodrigo Raposo, começou a usar a sua braçadeira do tremor para ir aos concertos e encostar a mão ao PA e esta agora já é comum, toda a associação vai aos concertos todos, muito mais do que nós, mas nesta altura ele foi assim muito importante, foi um momento super fixe para nós. E por último, trouxemos um projeto que é para nós também diferente porque partiu de outro sítio. Esta máquina cerca o ódio e força-o a render-se. É um projeto que parte de um sítio mais nosso. E se nós quisermos ativamente, de uma forma meio ativista, dizer alguma coisa sobre o ódio, sobre o momento que estamos a viver no mundo, e andávamos à procura de como é que nós, dentro da Onda Amarela, com estas coisas que gostamos de fazer, de várias maneiras diferentes, estas geometrias todas, o que é que podemos fazer? E tropeçamos com esta frase, que não é nossa, é deste Sr. Pete Seeger, que escreveu no banjo dele This Machine Surrounds Hate and Forces It to Surrender, como resposta àquilo que o Woody Guthrie tinha na guitarra, que provavelmente muitos viram, que depois o movimento punk usou bastante, This Machine Kills Fascists. E nós achamos esta articulação dele sobre o ódio maravilhosa, não podia ser mais perfeita, não tem ismos, não mata ninguém, é redonda, é num banjo, que é um instrumento com muita simbologia, e decidimos e começamos a pensar sobre o que é que era uma máquina que cercava o ódio e o forçava a render-se. Que máquina era essa que nós podíamos trazer para um sítio e ativar. Então criámos mesmo uma máquina com roldanas, com a ajuda da Acesso Cultura e da Maria, que faz anos hoje, parabéns Maria. Descobrimos, escarafunchamos quais seriam estas roldanas essenciais para a máquina funcionar, encontramos a empatia, a liberdade, a equidade, a bondade, a justiça, essas coisas todas. E depois, a curiosidade, que é muito importante. A curiosidade, o bem-estar e a coragem. E a partir desta ideia de roldanas, criamos este projeto que se instala num sítio e que durante um período de tempo cria residências com comunidades, mas também faz um trabalho de pensamento, um trabalho de escuta, procura e convidamos artistas, o Marco já foi um desses convidados, a trabalhar em dupla com outra pessoa em torno destes conceitos e a apresentar esse resultado. As fotografias que estamos a mostrar são da máquina em Severo de Voga e a última fotografia, acaba sempre com um círculo em que discutimos todos. Há aqui uma última fotografia que nos interessa, que é, neste espetáculo em particular, em Severo de Voga, decidimos, a partir de recolhas de mensagens, provérbios, expressões, que são sementes de ódio, não serão aquele ódio bigorna que toda a gente pensa que é o único que existe, e decidimos pô-las em todas as cadeiras do público e isso gerou coisas muito, muito interessantes antes, durante e após o espetáculo. E é isso. Gostávamos mais de responder a perguntas do que... Já estendemos, já nos estendemos. Foi mais do que... Sim. Obrigado, Ricardo e Ana. Eu ia mesmo dizer que estavam a chegar ao limite para cumprir a minha função. Acho que ficaram aqui
algumas questões que poderemos abordar de forma um bocadinho mais profunda no fim, nomeadamente que eco fica deste trabalho que é tão íntimo e que é tão profundo junto de um conjunto de pessoas, qual é o eco que fica e como é que esse eco depois transforma também as dinâmicas dos lugares por onde todos estes projetos passam. E vou passar a palavra à Madalena Vitorino, e conhecemos-nos hoje pessoalmente. Pois foi, apesar de conhecermos o trabalho. Eu da Madalena conheço de certeza e é um enorme prazer estar com a Madalena aqui, e passo-lhe a palavra. Obrigada, muito obrigada às Comédias do Minho e ao meu retorno aqui, a este lugar. Já não sei, penso que foi há 15 anos que a Isabel Alves Costa me convidou para fazer um projeto nas Comédias do Minho que entrasse campo fora, Minho adentro, e levasse a Companhia de Teatro das Comédias a viver uma experiência verdadeiramente comunitária. E foi uma enorme aventura, e agora hoje volto aqui com a Magda no leme deste projeto maravilhoso e estou muito contente. Penso que aquilo que eu vou falar talvez faça eco em vós, apesar de vir de uma realidade muito diferente desta daqui do Norte e possivelmente também dos vossos projetos, mas tentei escolher o projeto entre os vários com os quais me estou a ocupar agora, talvez aquele que possa analisar o mundo em que vivemos hoje de uma forma mais próxima. Então, eu e o Giacomo Scalisi, eu sou uma mulher da dança, o Giacomo é um homem do teatro. Há 8 anos criámos a Lavrar o Mar. É uma cooperativa cultural que está dentro, no fundo, do Parque Natural da Costa Vicentina, em Algesur, sediada, mas com irradiações para a Serra de Monchique e também para Odmira. Odmira e Santiago do Cacém nos últimos 2 anos. Esta cooperativa tem 2 grandes projetos que são irmãos. Um deles chama-se Lavrar o Mar, porque os homens, na ancestralidade daquela terra, eram simultaneamente lavradores e pescadores. E a pesca da sardinha, nos tempos antigos, pescava-se como se lavra a terra, portanto, com uma rede na horizontal que vinha puxando as sardinhas quando vinham à ardentia, que é o termo que se dá quando o mar brilha na noite e se sabe que as sardinhas estão lá. Este Lavrar o Mar tem então um projeto irmão que se chama Lavrar o Mira e a Lagoa, que é o projeto que está então no território ao lado, Odmira e Santiago do Cacém, e que tem um outro projeto financiado pela Fundação Carlos de Gulbenkian, que é a minha Fundação La Caixa, que se chama Bauing. Bauing é um projeto e é sobre ele que vou falar, de integração e inclusão social de uma população asiática que está a chegar todos os dias àquele território. Estão neste momento à volta de 20.000 homens a tentar sobreviver e a tentar encontrar uma vida melhor naquele território. Vêm ter a Portugal a pé, de avião, se estão no espaço Schengen, vêm em carros transportados por passadores, pagam entre 10.000 a 20.000 euros para entrar no nosso país. Querem vir aqui porque a lei portanto, da sua integração e da aquisição do certificado de residência é mais leve do que noutros países da Europa, a Europa rica, onde eles anseiam ir. E, portanto, é uma situação que está escaldante neste momento. Cada vez chegam mais homens àquele território, cada vez há menos casas onde eles possam viver, cada vez há menos trabalho que eles possam encontrar, porque o que aconteceu ao Parque Nacional da Costa Vicentina é que se transformou num mar de plástico a partir da barragem de Santa Clara, que foi um projeto industrial de Salazar nos anos 60, que desenhou um plano de irrigação do Rio Mira, assim se chama, com 800 canais que vinham desaguar na charneca do território de Odmira, para cultivar um terreno que era árido e construir-se aí um plano de agricultura
naquela altura, coisa que nunca foi feita, foi agora apanhada nestes últimos anos pelas grandes empresas multinacionais que, vindas de Espanha por terem já os terrenos muito cansados naquelas zonas, ocupar este território. São pessoas do Nepal, da Índia, do Paquistão, Bangladesh, com uma incidência sobre o norte da Índia, que é o Punjab, muitas pessoas da religião Sikh, que é uma religião muito interessante, que tenta olhar a sua relação com o mundo muçulmano, que também está ali mesmo perto, e o próprio Punjab, através de uma divisão política que houve a dado momento, aproxima-se uma parte do Punjab do Paquistão e outra parte da Índia, portanto, hindus e muçulmanos estão muito próximos em Odmira, há grandes tensões internas por causa disso. Ao mesmo tempo também há uma falta de condições gigante para estas pessoas viverem numa cama single, estão às vezes 2 a 3 homens a dormir, os autocolismos das casas não funcionam, os portugueses alugam-lhes essas casas, as casinhas alentejanas, pitorescas, que estão nos centros de São Teotónio e Odmira, onde eles já não querem viver, os portugueses, não é? Porque foram viver para os arredores em casas maiores, mais confortáveis, são agora alugadas de sobremaneira a estas populações, o que faz com que os centros destas vilas estejam neste momento superlotados e superpovoados por pessoas asiáticas, transformando-se uma praça alentejana com a sua pequenina capela branca, com os frisos a azul, num espaço totalmente asiático, onde os portugueses já não querem ir. Portanto, os portugueses escondem-se nas suas próprias casas para poderem separar-se desta invasão que eles sentem como muito violenta e agressiva. É no contexto de toda esta situação que eu pessoalmente vi crescer e desenvolver-se. Há 8 anos eu fiz um projeto com a população asiática que rondava as 8 mil pessoas e nessa altura a situação era de facto muito diferente, mas vou falar deste projeto de agora. Naquela altura esse projeto era um projeto do ficcionar de uma população, eram à volta de 90 homens e crianças e adolescentes. Também há algumas famílias, algumas mulheres e algumas famílias que conseguiram também chegar e vão trazendo os homens que conseguem o certificado de residência e um certificado de arrendamento de casa que é impossível de adquirir e que custa entre 500 a 1000 euros, que se compra, portanto, a nível falso, para se poder ter também depois a possibilidade de trazer a família. São tudo esquemas e situações hiper difíceis às quais estas pessoas estão sujeitas. Nessa altura eu criei um povo ficcional entre a população asiática, que eram à volta de 90 pessoas, com crianças também búlgaras e turcas de etnia cigana que estavam em São Teotónio nessa altura, misturando-as com artistas, um elenco de artistas, músicos e pessoas da dança, intérpretes das artes performativas ou mesmo bailarinos, e com eles criámos este povo que tentava entrar na vila de São Teotónio e se perguntava se lá cabia. Agora, nestes 2 anos últimos, estamos a entrar agora no 3º ano deste projeto, o Bowing. Primeiro foi o primeiro Bowing, que foi o Bowing é esta curva sobre o outro, este respeito pelo outro que as populações asiáticas têm na forma de se cumprimentar, e é de facto o corpo que se verga sobre a terra destas estufas que são feitas de plástico com ingredientes artificiais e pesticidas a entrar dentro da própria terra, com conta-gotas, com seringas, para que o tomate saia em cachos todos iguais, portanto clonados, os frutos vermelhos igualmente, e portanto há um trabalho duríssimo para preparar essa terra em que os homens estão torcidos, deitados, a tentar conseguir preparar a terra, como os engenheiros agrónomos jovens e na sua maioria portugueses, portanto tentam que eles façam, e ao mesmo tempo, depois dessa situação de arranjo da terra que é hiper duro, que constrói muitas vezes torções nas colunas que eles não conseguem andar, isto são homens muito jovens, entre os 20 e os 40 anos,
Depois têm todo o trabalho da apanha e da preparação do plástico também, que é muito nocivo à própria respiração, porque se cria um efeito de estufa, onde há imenso calor e onde eles trazem uma garrafa sempre para beber e com máscaras para poder não respirar os pesticidas que estão a introduzir-se nas plantas. É neste contexto que, e no contexto do projeto Parties Arts for Change, que fazemos uma candidatura e somos aceitos, e então começamos uma relação com grupos de homens, grupos de crianças que estão nas escolas, a escola e de adolescentes também. A escola de São Teotónio, neste momento, tem 50% de alunos asiáticos e 50% de alunos portugueses, e as escolas de Odmira estão nos 30%, portanto, a população infantil e juvenil está a avançar. O PLNM, que é o português para a língua não materna, não é suficientemente ensinado nas escolas, e as crianças e os adolescentes sentem-se postos de fora, sentem-se não integrados, não compreendem o que é que se está a passar. Muitos professores não têm tempo sequer para traduzir aquilo que é preciso traduzir para que eles percebam, para inglês, para que eles percebam o que é que se está a passar, e também muitos portugueses não sabem falar, muitos professores portugueses não sabem falar inglês suficientemente bem para comunicar com os seus alunos que só falam um pouco de inglês. Há um problema de tensão e de tristeza. Estas crianças e adolescentes, as crianças não tanto, porque as crianças, como sabemos, têm uma ludicidade intrínseca que é mais fácil de suplantar. E as crianças mais pequenas têm mais dificuldade em ser racistas, porque ainda não chegou lá. Apesar de já haver algumas que empurram e que não querem e que não convidam para a festa dos anos os meninos asiáticos da sua turma. Então, os adolescentes, esses choram porque querem ir para a medicina, quem está na escola secundária, ou querem estudar informática, ou querem ser engenheiros agrícolas para poderem ser ecologistas e não funcionar no mesmo registro que os seus pais, que chegam a casa com problemas nos rins, na coluna, etc. Não conseguem, há uma problemática enorme. E os homens querem ter trabalho e não conseguem, porque há problemas também com a água, que está a descer da barragem, cada vez em menor quantidade, e cada vez há maior tensão em relação à distribuição da própria água, que, em termos percentuais, é muito menor aquela que se divide pelas diferentes localidades e aldeias e aquela que sai em jorros para dentro das estufas. Bowing é um projeto de dança, de música, que ao fim da tarde abre as suas portas no mercado desativado de Odmira durante este ano e na sala da Junta de Freguesia de São Teotónio o ano passado. São espaços de prazer, como um ato político, como a Sara disse, o prazer puro de se esquecer daquilo que está a acontecer nas suas vidas e de vir cantar. Há muitos orientais que têm uma cultura erudita e como há também muitos orientais que mal sabem escrever na sua língua materna, seja hindi, nepalês, urdu, etc. Portanto, há clivagens sociais enormes dentro dos grupos e os grupos estão em tensão enorme. Ao mesmo tempo, sentem-se ostracizados pela população portuguesa que não gosta deles nem os quer ver à frente. A população portuguesa também sofre e eu também penso nela. No entanto, o nosso trabalho tem sido, sobretudo, em trazer a estes homens uma dignidade, pelo menos por 1 hora ao dia. Uma dignidade de poder sorrir, de poder olhar para um branco e dizer: tu és igual a mim, e vamos dançar e vamos transpirar em conjunto. E fazer trabalho de contacto físico, como contacto de improvisação, ou de simplesmente dançar em conjunto para chegar a uma sequência em que todos estamos juntos. E às vezes a sequência vem de um filme de Bollywood, outras vezes vem de danças tradicionais dos países que eles trazem ou mandam-nos durante a noite como inspiração para o ateliê do dia seguinte. E nós dançamos essas danças todas e depois começamos a trazer também aquela que poderia ser aquilo que eles poderiam chamar a nossa dança. Essa nossa dança é só um pretexto para eles pensarem que a dança, claro que é uma fonte de prazer, mas é também uma linguagem que liberta, que os traz para fora daquilo que é a sua condição de migrantes à procura de um futuro que eles acreditam. Têm uma esperança enorme, estas pessoas, têm uma crença brutal no futuro, mas muitas vezes estão a chorar dentro dos quartos. Eles dizem
que para dormir tem que se tapar os ouvidos porque há pessoas que estão no quarto a chorar e outras estão a ressonar. E então, esses dois... Nós agora estamos a fazer um projeto de decoração destes quartos muito sujos, porque ninguém limpa nada. Os senhorios não apoiam na manutenção dos apartamentos e os grupos, como vêm de condições sociais diferentes, têm também graus de higiene e de cuidado para com as coisas muito diferentes. Então, por exemplo, nós trazemos às vezes uma vaga de lençóis ou uma vaga de edredons que entram dentro da casa, mete-se tudo o resto dentro de um saco e aquilo renova-se. Então, para além de dançarmos sobre tapetes, porque o chão do mercado é calçada portuguesa, esses tapetes não só servem para eles se atirarem para cima deles no fim do ateliê a rir e simplesmente a ouvir música. Temos sempre música ao vivo. Neste momento já descobrimos vários músicos orientais e a evolução do próprio projeto, que agora está no seu 3º ano e que a Gulbenkian nos deu a possibilidade de criar uma plataforma digital sobre a história deste projeto, sobre as problemáticas que vamos encontrando, de como, de facto, criar com estas pessoas, para além do momento artístico, de puro prazer e de momentos de equidade pura, de equidade total, não é? Em que já ninguém pensa de que país é que tu és, se falas português, não falas português, se tens os documentos ou não tens os documentos, ninguém sabe quase às vezes o nome, porque os nomes são muito difíceis. Inderjit, Rajendra, Shoaib, são nomes que são complicados de dizer, e nessa tentativa de anular aquilo que está lá fora, dentro desses espaços, há um outro trabalho a fazer, e é o trabalho que este 3º ano do Bauing está a tentar fazer, e que é o de pensar cada uma daquelas pessoas que estão connosco, sabendo que estão mais 17 mil lá fora, ou 19 ou 18, mas pelo menos está ali um grupo que se decidiu vir e estar, e com quem estabelecemos relações de amizade muitíssimo profundas. Essas pessoas individualmente nós estamos a ajudá-las a sair deste esquema das estufas. Então, já temos 3 exemplos, que é uma grande vitória. O Prasant é um homem nepalês que vem das montanhas, era um agricultor de montanhas, e ele agora está em Monchique, na Serra de Monchique, a trabalhar numa herdade, a herdade do Sr. José Paulo, que se chama a Herdade da Lameira. É o seu braço direito, tem casa, tem contrato, para o ano pode trazer a sua família e está feliz. Está com as ovelhas, está com as cabras, com os porcos, está com o Sr. José Paulo, está a aprender a cortar a lenha, porque o Sr. José Paulo também é um lenhador, e o Prasant já encontrou o seu lugar. Outro é o Lavpreet. O Lavpreet é um rapaz, eles todos passam às vezes pelo Dubai, outras vezes passam pelo norte da Europa e são pelo Chipre, são vomitados desses países para um sítio que eles não sabem qual é e acabam por desaguar aqui, porque lhes dizem que Portugal é suave, é fácil, tem uma paisagem e um clima estupendo, e chegam ali e encontram esta situação que eu vos contei. Então, o Lavpreet trabalhou no Chipre como grelhador, num restaurante, como também um empregado de quartos e também um empregado de restaurante. E agora está em Odisseis, no restaurante ao Largo, porque há um teatro ao Largo, e eu agora confundi-me, o restaurante ao Largo, e não só faz os hambúrgueres, como faz também o serviço de mesas, tem casa, tem contrato, e está felicíssimo. Os sorrisos deles alteram-se, começam a pentear-se, o cabelo é um aspecto muito importante. Há muitos cabeleireiros em São Teotónio e Odmira, e as lojas, a mercearia, a drogaria, estão a ser todas substituídas por lojas de comida e de especiarias orientais, porque eles não conseguem comer a nossa comida. Então, há esta transfiguração destes espaços que, ao mesmo tempo, é uma grande violência também para a população portuguesa. Outro exemplo é o Inderjit Singh, que é Sikh, é um músico de tablas que aprendeu a tocar harmónio e a cantar canto tradicional indiano no norte da Índia com o seu avô.
e agora ele já dá aulas de canto tradicional em Odmira, a pessoas portuguesas, holandesas, alemãs. Ele está também a fazer parte de uma banda que nós criámos com 2 músicos portugueses do Projeto Bowing, porque o Projeto Bowing foi-se desenvolvendo sempre em oficinas. Pois é, só mais um minuto. Desenvolveu-se em oficinas que depois desaguaram em 2 espetáculos em cada ano que transfiguraram por 3 noites as 2 vilas, primeiro em São Teotónio e depois em Odmira, onde estiveram 500, 600 pessoas a assistir, e onde o projeto de espetáculo que unia crianças e adolescentes e adultos asiáticos com muito pouquinhos ocidentais, este ano aumentou um pouco. Agora, neste momento, nós estamos a criar uma plataforma digital e onde estamos a tentar criar estes pontos de saída, mesmo que sejam poucos, para estas pessoas, no sentido, o Crossing Land Band é o projeto do Inderjit, que já pertence a uma banda que criámos no contexto Bowing, com 2 músicos e 2 músicos orientais e 2 músicos ocidentais. Se quiserem saber sobre esta banda e quiserem comprá-la, podem fazê-lo. Nós estamos agora na fase do lançamento da banda e pronto, e tem que acabar. E este era o projeto que eu vos queria contar, do Lavrar o Mar, que tem também apoio da Câmara Municipal de Odmira, que está a braços com toda esta situação, que não sabe como fazer, e a relação com o Governo Central, como é que se faz, qual é? Obrigado. Falávamos sobre refletir um pouco qual é o eco que fica dos projetos e parece-me também interessante perceber a urgência de os fazer acontecer. De onde é que vem essa urgência de repente iniciar um projeto e que temáticas atravessam estes projetos que vocês apresentaram e que de certa maneira aqui também cruzamos com os mutantes, a questão do tema, não é? E cada uma das oficinas dos mutantes que passou por territórios distintos, portanto por comunidades distintas, e também faixas etárias distintas. Em cada grupo surgiram temáticas que de certa maneira também espelham aquilo que são as inquietações daquelas pessoas naquele lugar. E depois tendo aqui a Madalena e pensando num eco que me ficou, que foi da ideia da técnica que veio aqui, da primeira fila, não sei de quem, não resisto a tentar, ou dedicar algum tempo a pensar todos estes projetos que de repente conhecem pessoas tão distintas, que muitas vezes não vêm do lugar da técnica nem da academia, mas que mergulham na prática artística. Como é que a chegada destas pessoas também questiona a ideia dogmática das técnicas das linguagens? Como é que as próprias linguagens artísticas se transformam quando estas pessoas chegam? E depois, inevitavelmente, a frase genial do professor José, que é esta ideia do espanto. Quando é que nós, de repente, nos espantamos com as linguagens porque elas nos desequilibram, porque estão a fazer emergir qualquer coisa distinto? E aí a técnica parece-me que vai à falência, de certa maneira, ou a ideia dogmática da técnica, não sei. Obrigado, Madalena. Vitor, ¿qué tal? No estás entendiendo nada, un poco, sí. pero te gusta mucho Portugal, ¿no? Sí. Tenemos una amiga en común, que es Magda, una buena amiga, Não é essa, y, outra mãe. y te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada, muchas gracias por la invitación, el convite y por traerme tan generosamente aquí. Bueno, soy Vito Gil Delgado, vengo de Madrid. Voy a intentar, a ver si entendéis esto. Trabajo en un museo con adolescentes, bueno, no, con todo el mundo, pero como vamos a hablar de adolescentes, pues la línea que más llevo trabajando con ellos, con ellas, es la performance. Llevo 15 años y, bueno, entonces me interesa un montón la educación como acto performativo, o la vida como acto performativo, la adolescencia también. Y, bueno, también me interesa mucho la escritura y la lectura performativa, y la normal también. Entonces, quería traeros un texto que he escrito
que es una asignatura, una propuesta de asignatura para el Gobierno de Madrid sobre el fuego que viene del rayo, ¿no? Antes he pensado que no hay nada más espantoso y no hay nada más inútil que un rayo. Entonces, no os preocupéis porque os lo voy a leer en portugués. Buena suerte, Vito. Quería leeros una parte, porque es más largo. He traído aquí algunos, los que me cabían, por si alguna quiere. Está en español, ¿vale? A ver qué tal. O fogo. Materia optativa para terceiro curso do ensino secundario obligatorio, que en Portugal equivale a nono ano. Introdução. Introdução. Propôe-se o fogo para terceiro como possível matéria de configuração livre de escola com o fim de permitir uma formação adequada sobre as prácticas experiências com o fogo, especialmente aquele que advém do raio. Esta matéria focará na espera da queda do raio e na preservação do seu fogo, bem como no desenvolvimento adequado da matéria orientado por professores especializados. Considera-se que a formação mínima numa competência destas características não fica coberta pelos objetivos e conteúdos desenvolvidos nas matérias do primeiro e segundo, pelo que poderia ser oferecida pelo menos a alunos que optasen por cursar. Me voy a saltar cosas porque voy lenta. Entonces hay la normativa del gobierno español, ¿no? Y luego los objetivos, ¿vale? Objetivos gerais do educação e objetivos específicos da matéria o fogo do terceiro. Esta matéria contribuirá para desenvolver nos alunos e alumnas capacidades que les permitam 1. Salvar o fogo. 2. Alterar as coordenadas espaço-temporais da sala de aula com base nas tempestades e estabelecer outros sistemas de atenção, experiência e expectativas. 3. Conhecer e apreciar aspectos menos imediatos da espectacularidade e do extraordinário. 4. Valorizar e trabalhar especificamente como o fogo que vem do raio. 5. Melhorar a comunicação com a intangível. 6. Implementar habilidades básicas de espera e contemplação antes de evento iminente, provável ou improvável. 7. Conhecer, analisar e inventar metodologias para enfocar, manter e avivar os fogos. 8. Que nunca se extinga. 9. Observar a base criativa e o procedimento de toda cultura e progreso técnico. 10.
educar e aprender sans forma. 11. Adquirir habilidades na cartografía de gallos. 12. Conocer e analizar as imaginações do gallo e do relâmpago como generadoras de valor simbólico colectivo. 13. Inventar e assumir outras lógicas do real na sala de aula. 14. Aprender e trabalhar com o que há, como o que se tem. 15. Aprender a trabalhar com o que não há, com o que não se tem. 16. Mudar o estado das coisas. Aquecer? Queimar, iluminar, amolecer ou fazer desaparecer. 17. Pensar no fogo pelo fogo mesmo. 3. Conteúdos. Os conteúdos da matéria do fogo para terceiro são agrupados em vários blocos. Por seu caráter prático, esses 6 módulos devem ser interligados ao longo do curso e desenvolvidos em paralelo com o fim de gerar aprendizado significativo por meio de processos de pesquisa, observação e ativação. Esta matéria está sujeita em objetivos, duração, localização e materiais às condições meteorológicas e ao clima. Módulo 1, solo 2 voy a leer, hay 6. Módulo 1, invocar o fogo. Módulo 2, provocar o fogo. 1. Os fogos que são acesos, o que não vem do gallo, introdução. 2. Combustão, a liberação de energia. 3. Acender uma chama. A. Frição de objetos, madeiras, arco e broca. Girar rapidamente com as mãos. Esfregar sem parar. B. Percussão de materiais. Elo de ferro contra pedra de sílex, pederneira ou pedra ferrosa. Colidir. Produção de energia física em contacto. C. Mexer o am com 3 penas. D. Materiais altamente inflamáveis. Gas butano, propano, natural. Cidade ou de iluminação. Gasolina, hexano. Álcool butílico. Óleo diésel. Furfural. Benceno. Querosene. E. Fósforos e isqueiros. Tochas e lança-chamas. F. Efeito Joule. G. O sol. 4. Queimar sem emitir chamas. As brasas. 5. Pensamento crítico sobre a história de Prometeu. 6. Fogos de artifício. Efeitos sonoros, visuais e de fumaça. História da pirotecnia. Viagem à fábrica Vulcano. É uma fábrica de Madrid. Módulo 3. A espera. O último. 1. Espera que um raio caiga. O esperar até um raio cair. 2.
o tempo suspenso e o fulminante. A sala de aula cando nada acontece. A velocidade dos procedimentos. Súa lentidão. Esperarmos que atravese o extraordinario. Cando apontamos, já pasou. 3. Visualização, contemplação e identificação dos tipos de nuvens. Em busca das cumulonimbus. Perceber a umidade. Apreciar a massa instável de ar quente. 4. Observação e interpretação de mapas de raios em tempo real. 5. Modos de esperar. A. En días de sol. B. En días de chuva. C. En días de tempestade. En días de tempestade, as aulas serão realizadas ao ar libre. Claro. D. Se forem observados síntomas no corpo de alunos, profesores u objetos. Dor nos osos. Sabor a gallos. Esto es, en español es sabor a rayos. Electrização no cabelo. Formigamento nos pés e nas mãos. Brillo e o faíscas en objetos. 6. Gasoes pelas cais. Entre todos os fogos, escolleremos o do gallo. A. Gasoes objetivas. B. Gasoes subjetivas. 7. Ese não cair. Ese não cair. Nota explicativa. Embora esta matéria possa ser tratada de forma estruturada e máis convencional, conforme apresentada aquí, debe ser resaltar que o módulo 3 é esencial para que estado do fogo. Embora todos os módulos tenham súa misión, enténdese que a materia pode ser liberada dos outros pontos para fosar apenas na espera. É esencial para o desenvolvimento das competências do terceiro cuidar para que absolutamente nada aconteça, sanao acontecer no final. Obrigada. Gracias, Vito. Y la primera cuestión que es para todos y que viene, a mí me ha suado mucho de tu texto, es cómo volvemos a encontrar este deseo de estarmos juntos de otra vez, de nuevo. O sea, cómo podemos regresar a este lugar de necesidad de lo otro a partir de estos proyectos. Cómo incutimos también esta idea de volver a un lugar quase iniciático, de placer de estar. ¿Yo o todos? Claro, yo creo que el deseo, claro, yo creo que no se puede trabajar si no es a partir del deseo, ¿no? En este proyecto, yo creo que de lo que se habla es justamente del no deseo en el aula, ¿no? En el gobierno de las asignaturas, ¿no? Es imaginarte esa posibilidad, ¿no? Como yo creo que cuando metes la emoción en el aula, algo pasa, ¿no? Hay un aprendizaje directo, ¿no? Y entonces yo creo que el deseo viene cuando hay una emoción, ¿no? Algo así. Sí, cuando las personas que están contribuyendo con una construcción, o sea, que están construyendo juntas algo.
Como se descobre o desejo? Como é que descobrimos o desejo? Este desejo que este texto tem muito, não é? Que é quase... É de facto iniciático, é voltar ao fogo, é voltar ao estar junto, é voltar quase ao rudimento. Como é que se redescobre nestes projetos este real desejo de estarmos juntos? E não são só exercícios formais ou burocráticos de qualquer coisa. Onde é que vocês encontram esse desejo? E como é que lá chegam? Ou se isso é explicável sequer? Eu não sei se eu diria que se calhar é um bocadinho ao contrário disso. Por causa dessa coisa do estarmos juntos ou da ausência, num certo sentido da ausência, de não teres de fazer, não teres de ter alguma coisa em concreto. Estava-me a lembrar, nós estamos num projeto muito intenso, com alguma dificuldade no nosso trabalho pós-pandemia. Há alguma... As comunidades organizadas são esparsas agora e há alguma desmobilização e tal. E ontem a Ana chegou ao sítio onde estamos, Macieira da Lixa, e depois de ter andado um dia com um motorista da Junta de Freguesia a cartar móveis por todo lado e ouvir 1000 histórias, e estávamos todos muito cansados e ainda tínhamos um ensaio até à meia-noite, e ela disse: opá, eu por mim era só isto, era ouvir estas histórias o dia todo e tal. E tem a ver com isso, esse lugar iniciático que se calhar não é de onde começas, é onde chegas, é o começar a estar e a tirar prazer disso, dessas histórias, desse só estar calado à espera que o raio caia, eu não sinto tanto que haja uma necessidade conceptual, organizada, inteligente de vamos estar juntos e não sei o quê. É mais o que acontece com as conversas, como há um bocado a construção, uma obra feita de conversas, é um bocado igual, é mais consequência do que... Mas muitas vezes tens que provocar, não é? É verdade. Esse momento de encontro, tens que criar o espaço para esse lugar de encontro, porque o que temos sentido... Tens que fazer uma proposta de contrato com não sei Exato. quantos pontos, a dizer vamos ficar aqui. Não, a partir do momento que há o encontro, que há a roda que é criada, eu acho que o prazer é imediato, porque nós somos bichos sociais, não é? De partilha mas a dificuldade eu acho que é essa, é o de levares... Nós estamos a utilizar muito as palavras prazer e desejo, e ficou-me muito presente o projeto da Madalena, e quando o prazer e o desejo não são propriamente as palavras mais justas e há uma ideia de necessidade. Isso. Como é que se chega a um projeto assim, Madalena? É andar na rua à procura dos homens, é ir à escola convencer os professores onde deveriam haver aulas, por exemplo, de ensino de português e não há professores para preencher essas lacunas, e nós entramos com um projeto de dança ou de música atravessado de palavras. Nós desenvolvemos uma ideia que se chama Bazar das Línguas, onde todas as línguas, por exemplo, estamos a aprender o que é que está nesta sala, e estão aqui pessoas de vários países, nós aprendemos a dizer garrafa em todas as línguas dos países que aqui estão, e escrevemos e fazemos jogos de descoberta das línguas uns dos outros, e às tantas estamos a divertir-nos muito, porque o sânscrito é todo um alfabeto e uma lógica que nós não conhecemos e que aprendemos, e eu acho que isso do entusiasmo e do desejo, ele nasce da vontade ou da certeza de que se tem que fazer um determinado projeto, e eu nisso tenho alguma sorte, talvez porque pertenço a uma geração onde as coisas eram de facto mais difíceis. A dança que havia quando eu era jovem aqui em Portugal era praticamente inexistente, não é? Havia uma elite que dançava balé e depois não havia nada, era difícil, e portanto essa coisa de eu sentir que é preciso fazer coisas é uma coisa talvez geracional da minha geração, onde eu vejo imensa coisa para fazer, as outras pessoas parece que às vezes não veem tanto, então essa coisa para fazer que está ali é uma motivação muito forte para juntar artistas à volta de um problema real, que depois vai para a zona também que a Sara dizia, que é no fundo a linguagem artística, não é? Como é que nós passamos um cotidiano de um encontro que aparentemente está ali num cotidiano para o patamar
da experiência artística, e é esse exercício que estamos sempre a fazer com estas populações asiáticas, ao ponto de elas próprias trazerem já as suas próprias soluções para introduzirmos dentro das práticas. Nós começamos a fazer práticas, seja sonoras, vocais, de movimento, que entram a partir de coisas que nós sentimos que eles podem ter interesse, e depois aquilo começa-se a misturar, e às tantas estamos nesse espaço de experiência artística que dá muito prazer, dá coesão, dá força, e as pessoas quando saem dali, sejam os adolescentes, nós entramos, por exemplo, em Odmira, nestes espaços de ensino da língua portuguesa para estrangeiros, porque estavam vazios, e os miúdos estavam ali horas e horas sem nada que fazer, e a direção achou que sim, e então aí há uma necessidade, claro, mas há também uma oportunidade, ou seja, o prazer também nasce da possibilidade de nós compreendermos com a nossa inteligência onde é que a arte se infiltra, como a água, não é? Que desce lá da barragem cá para baixo e mortifica muita coisa. Mas é isso, é essa sensação de que há imensas oportunidades e que nós temos que as agarrar enquanto artistas para podermos fazer também a nossa própria arte com as pessoas, seja... E isso muitas vezes eu sinto que não está na ordem do dia. Estou fora de moda, talvez. Mas voltamos sempre a esta questão que o primeiro painel também aprofundou, ou tocou, que foi a questão da escuta, não é? A questão do estar atento, a questão de olhar à volta. E é a partir desse olhar à volta que se cria que se vão criando estes lugares de presença. Há duas histórias rápidas que me ficaram dos mutantes, me permitem, também pensando nesta questão do que é que faz as pessoas chegar ali, daquilo que elas levam. Uma foi em Melgaço, uma rapariga que pintava muito bem e que todas as sessões acabavam com um desenho dela, e eu pedi-lhe quase no final da semana se ela não se importava de desenhar a minha cara. Então ela desenhou a minha cara e no final veio-me entregar a cartolina, e quando eu abri a cartolina eram os meus olhos com uma máscara. Nós tínhamos acabado de sair de outro lockdown e eu fui para Lisboa a pensar, isto não tocou, ou seja, fui com uma sensação de falência própria porque eu não dei atenção a isto, não é? Quando ela de repente apetecia-me depois voltar para Melgaço e ir discutir qual é a sensação de desenhar caras que não têm rosto. E aqui tocamos na questão da continuidade dos projetos, porque de repente vamos encontrando falências quando refletimos sobre coisas que aconteceram e por razões diversas não podemos voltar lá atrás. E outra foi a história também, aconteceu em Melgaço, de um rapaz que fez a semana toda connosco e que não apareceu na apresentação final. E eu tinha dito no dia anterior, meio por brincadeira, amanhã, como as minhas filhas e a minha mulher estão comigo, fazemos a apresentação e eu vou para as termas. Ele chegou o sábado de manhã, ele não apareceu, mas porquê que ele não apareceu? Ele esteve aqui a semana toda, sempre participativo. À tarde fui com a minha família para as termas e aparece-me ele, nas termas, para estar nas termas comigo e com a minha família. E eu pus-me a pensar, claro, aquilo que é importante é de repente encontrarmos-nos nas termas, ou naquele café lá de fora, porque é aí que de facto encontramos os pontos de ligação que depois vão derivar no objeto artístico. Então fiquei sempre com a sensação que às tantas parecia mais interessante começar a conversa no café e estar 2 semanas a comer, a visitar o território, e depois então lá vinha a ferramenta artística. Isto para dizer o quê? Por um lado, que não há forma, não é? É difícil definir conceptualmente a forma, às vezes, destes projetos, e às vezes o que sinto é que somos quase empurrados a fazê-lo por questões que são externas ao próprio desejo, não é? De financiamento, de burocrático, seja o que for. E, por outro lado, cá esta questão da continuidade, que também vos queria perguntar. Como é que vocês lidam com esta ideia, às vezes, não existir a possibilidade da continuidade? Porque estes projetos são muito íntimos, são muito intensos, e, de repente, há um abandono. Eu acredito que não é um abandono literal, ou seja, nós não nos conseguimos abandonar uns aos outros depois de um projeto com estas características, mas, na verdade, colocam-se expectativas em cima da mesa, discute-se liberdade, democracia, desejos, direitos, necessidades, mas depois, não existindo
um lugar contínuo, como é que isso ecoa, ou o que é que fica dessa experiência e como é que, de certa maneira, todo esse material de facto se implementa naquilo que é a vida lá fora, não é? Naquilo que é... Posso dizer? Claro. Querem vocês dizer? Sim, queria... Eu, pronto, tenho... A minha vida faz-se destes projetos. Eu tenho 66 anos, portanto estou a fazer desde 23, 24, quando vim de Inglaterra, portanto já vou numa carreira... Não é carreira, é numa estrada de projetos longa. Uma coisa que eu aprendi a fazer foi viciar as pessoas no projeto. As pessoas gostam tanto de vir fazer aquilo que vêm fazer connosco, que são elas o motor, pedem mais. Então, essa ideia de ter que iniciar o chamamento, o desejo, eu viro isso tudo ao contrário e penso como é que eu posso, estas pessoas que estão aqui, o que é que elas adorariam, o que é que elas precisam, onde é que estão as zonas que eu poderia talvez construir para que elas viessem numa ponte que não existe, mas a correr ao nosso encontro. É o caso deste projeto asiático. Agora, por exemplo, estou numa aldeia em Monchique, já está a acontecer a mesma coisa, as senhoras velhinhas já vêm, só querem fazer ginástica na escola antiga, porque eu sou a professora de ginástica sénior, agora lá em cima, e portanto é isso, é viciar as pessoas no prazer de construir essa atmosfera, que é a atmosfera da experiência estética, da experiência artística, onde não interessa nada, nem o cancro, nem a pobreza, nem o racismo, não interessa nada, isso está ali de lado, cai por terra e fica um espaço onde nós somos totalmente felizes. E essa é a felicidade no corpo, que ilumina o corpo, e quando eles saem com uma potência, uma força. As velhinhas saem mais jovens, os homens saem com mais capacidade de enfrentar as dificuldades. E depois essa coisa do terminar, que é sempre é o clássico, não é? Tu fazes um projeto, nós todos fazemos um projeto, depois vais-te embora. É por isso que eu já não saio do Alentejo. Eu vou ficar no Alentejo, porque há muito que fazer, e eu não vou abandonar ninguém. E mesmo também, por um lado é isso, eu quero ficar nos sítios para prolongar as situações e ter a possibilidade de amadurecer os projetos e perceber muito bem o que é que eu devo fazer e como é que eu misturo, neste caso, por exemplo, da inclusão e da integração, como é que eu misturo precisamente aquilo que aquela pessoa me conta, que é eu tenho ataques de pânico dentro do quarto, porque eles estão a ressonar e estão a chorar e eu não tenho espaço e cheira mal, e o que é que eu faço? Portanto, essa história, e como é que eu viro ao contrário essa história para que aquele rapaz que se chama Shoaib sabe que está em Odmira um outro espaço, onde há ar, onde há música, onde há raparigas bonitas, onde há a possibilidade de dançar e transpirar sem ser os suores frios que ele tem dentro do quarto. Então, há dois tipos de suores, ou seja, como é que nós, os artistas, somos capazes de produzir esse outro espaço, que é o espaço da prática artística, mesmo que, portanto, o resultado não interessa. A mim, interessa-me, claro, eu faço espetáculos com muita gente e trabalho que nem uma louca para que os espetáculos fiquem muito bem, mas ao mesmo tempo o que é importante é o caminho, é todo aquele caminho que vai transfigurar a vida das pessoas, porque eles já não estão iguais, eles estão mais direitos, eles respiram melhor, eles já foram comprar a t-shirt ao chinês para estarem mais giros, porque de facto a dança é uma linguagem magnífica, porque ela trabalha com o corpo e vai atuar sobre aquilo que é o grande mistério da nossa vida, que somos nós próprios com a nossa pele, os ossos, os músculos, etc. E a atração que sentimos uns pelos outros quando nos olhamos e quando dançamos juntos. E o acabar também, só para acabar, o acabar tem que se perceber que a vida nasce, a vida acontece, e a vida acaba. E os projetos também. E se assumirmos isso com a maior das naturalidades, podendo dar os telemóveis todos e os e-mails, eu queria dizer, para saberem sobre este projeto, podem ver em lavrarumira.pt, que há fotografias, há filmes, para conhecerem o projeto desse ponto de vista performativo. É também saber dizer adeus, de uma forma bela e cheia, não é? Porque nós vamos ter que saber dizer adeus, como dizia o Sr. Professor, não é? A morte
não é? Esta finitude, ela tem que ser ensaiada em algum sítio, não é? Senão vemos-nos mesmo aflitos quando for a hora. Temos que a ensaiar, não é? Então, se calhar é uma resposta para o fim dos projetos. Eu devolvia ou atirava para o lado da plateia o desejo, a responsabilidade ou a necessidade, para ir buscar vocabulário cá de trás, de pôr em questões, fazer comentários. Já querem jantar? Maria. Ai, cara. Obrigada. Algumas das coisas que a Madalena disse agora no fim são... Obrigada. Sim, parabéns, Obrigada. Maria. Obrigada. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Maria, Maria, uma salva de palmas. Várias vezes penso que uma das coisas que faz uma grande diferença no Lavrar o Mar é o facto de tu e do Giacomo terem decidido mudar-se para lá. E sim, não se vão embora, estarão lá, fazem parte. Aquilo que às vezes me pergunto... E sim, e os projetos têm um fim, e outro terá início, etc. Aquilo que fico muitas vezes a pensar é a cultura que houve pelo meio, no sentido que o professor dizia há pouco. Este trabalho que vai dar algo. Porque vemos vários projetos que, enquanto têm financiamento, acontecem, são muito importantes para as pessoas, e há avaliações, e as pessoas dizem como transformaram as suas vidas, etc. Quando chega ao fim deste financiamento, que também é natural, as pessoas não reivindicam aquilo que disseram que foi tão importante para elas. E fico muitas vezes a pensar se é uma questão de cultura, e ontem estive num debate em que discutíamos isso. Colegas ingleses, por exemplo, às vezes dizem que se isto acabasse aqui, haveria uma revolta. E vemos vários projetos em Portugal que acaba o financiamento, até há uma ideia, talvez a Câmara Municipal agora... Há projetos do Partis, por exemplo, vários. Acaba o financiamento e depois as pessoas não reclamam porque não podem ter continuidade com este projeto ou com outro qualquer. O que é que falta aqui? As pessoas saem, são diferentes, mas sentem-se mais empoderadas? Sentem-se mais capazes de ir bater na porta do vereador da cultura da sua terra e dizer: desculpa lá, isto é importante para nós? Pois é uma luta, isso é uma luta. É um combate de uma vida. Conseguir ter o dinheiro para fazer aquilo em que se acredita. Portanto, a pessoa tem que estar a escrever candidaturas até às 4 da manhã, constantemente, e depois vai fazer os projetos. E isto é assim. Ana Paz. Mas estou a pensar concretamente nos cidadãos, nas pessoas que participam. Sim. Lembram-se com a máquina, aquela menina em Ovar, que disse, e a partir da manhã, perguntei eu, eles vão-se embora. Eu disse, a partir da manhã, não há nada. Eu aí, Maria, acho que há... Há duas quadras. Bem, Mas não, vai. há uma distância muito grande entre o que se vai propondo, as comédias são um belo exemplo, e ainda a identificação da média população portuguesa com o que é e o que significa, do ponto de vista do esforço, a democracia e o ter voz, que não é só falar da democracia, é ler o jornal local, é saber o que acontece, é ir à Assembleia de Freguesia, é conhecer. Nós não temos essa prática em Portugal, e isso nota-se muito mais quando estamos a atuar com comunidades periféricas, que têm excluídas, há ainda menos voz, ainda menos vontade de ter essa voz, de exercer esses direitos, mas esse esforço, essa luta é uma batalha. Ou seja, do ponto de vista político, em Portugal,
apesar de nós sentirmos que há progressos, há ainda uma distância. É uma falta de prática, não é? Por isso é que dizemos muito que é esse lado do empoderamento pela arte, é um trabalho que é muito necessário fazer nos adultos, não é? Desde mais tenra idade, mas o trabalho da retórica, não é? Do poder da argumentação, do pensamento crítico, para que sejamos adultos com mais consciência das nossas responsabilidades e direitos e os possamos reivindicar ou criar, não é? Ou criar espaço para. Há uma resistência muito grande à mudança, a essa metamorfose, muito grande mesmo. Ou seja, do ponto de vista artístico, eu não diria isso, porque é exatamente como disse a Madalena, ao criarmos um espaço, uma atmosfera artística onde se respira, isso cai por terra rapidamente. É um bocadinho... Agora, depois, a partir daí, esse espaço de ficarmos todos órfãos uns dos outros no fim de um projeto e do ponto de vista político não haver nada, ninguém ousar... Nós já tivemos a experiência... contamos isto muitas vezes, foi o nosso primeiro grande projeto, um projeto de vários anos, muito grande num município. Foi grande no sentido em que nós estávamos a acabar de começar e pudemos experimentar imensas coisas, tivemos imensas experiências, foi maravilhoso. E esse projeto acabou com uma festa fórum. Foi uma festa com bolo e tudo, em que toda a gente discutiu para onde é que aquilo ia. O Presidente da Câmara, os vereadores, todos os participantes, professores, as escolas, os artistas todos que participaram e tal. Foi incrível, super inspirador. E foi na véspera de Natal e nós saímos de lá com projetos para 3 meses no ano seguinte e não tivemos mais nenhuma resposta. Nunca mais aconteceu. Ficamos 4 meses órfãos daquelas milhares de pessoas com que nos cruzamos e elas de nós. E ninguém ousou perguntar ao município porque é que não ia acontecer. Encontramos-nos mais tarde num outro projeto e dissemos, então, e ninguém perguntou porque é que o projeto não aconteceu e ninguém usou. Não se toca nesse... Há uma distância muito grande. Mas isso é uma questão para cada trabalhar, porque ainda por cima, nestes projetos, há esse lugar para a discussão, não é? E para a partilha e para o questionamento sobre o papel de cada um de nós e até sobre esta possibilidade de imaginarmos um futuro, não é? De imaginarmos o futuro da nossa cidade, ou do lugar onde vivemos, ou dos nossos amigos, pares, enfim. E depois há essa dificuldade. Acho que ainda estamos num caminho. Mas eu separaria isso, só para não deixar isto num tom demasiado negro, Maria, separaria isso em 2 partes. Exatamente, há realmente essa distância de empoderamento político dos cidadãos se levantarem e dizerem nós queremos isto e vamos arranjar a forma de... isso é um problema, é uma questão a pôr em cima da mesa e a discutir, mesmo quando se concebem projetos, mas por outro lado, também muitas vezes nestes momentos ouvimos a questão de e depois tudo acaba e não há legado e fica tudo no vazio. E nós já não acreditamos tanto assim nisso. Há um legado, aquilo de que falamos aqui é um legado concreto para as vidas de cada um de nós, para as nossas e para as pessoas com que nos cruzamos, e nós temos sentido, no início era muito duro, era muito difícil por causa dessa coisa que nós projetamos, de que vai ser incrível e que depois acaba de repente, mas temos tido ao longo de estes 8 anos muito retorno de coisas que achávamos que eram pormenores, detalhes muito pequeninos e que deixaram a tal água que se vai infiltrando nas culturas e que depois infiltra-se e dá muitas coisas, muito diferentes daquilo que nós achávamos ou que projetávamos. Portanto, nós achamos que há um legado que não é só individual, muitas vezes é coletivo, que se vai espalhando. Mais questões? Comentários? Inês? Acho que consigo falar assim. Isso, vai. Eu tenho aqui uma questão que acho que linka com o que estamos a falar, que tem a ver com a participação. E é uma questão muito geral, mas eu gostava só de perguntar para vos ouvir a falar um bocadinho sobre, de uma forma geral, ou seja, tendo em conta que há muita tipologia diferente de projetos, alguns de menor duração, outros de longa duração, outros com continuidade, qual é que é assim a tónica
que é transversal, que vocês individualmente ou em parelha consideram que isto é o mínimo garantido que este projeto tem de cumprir para eu me identificar com ele? De tempo? Não, de característica, pode ser de responsabilidade social, de participação, assim, aquilo que são os princípios, no fundo, ou seja, isto tem de cumprir este princípio para eu sentir que faz é uma pergunta, mas está claro? Sim. Não sei quem é que quer começar. Eu posso dizer umas palavras, mas sim. Inés, hay cuestionado porque ¿cuál es lo...? Adoro ouvir a O todos. sea, Fala los tão bem. proyectos pueden tener tiempos diferentes, mayores, menores, pero ¿cuál es la, no sé si, a ética mínima que obrigas Sim, enquanto... são basicamente os teus princípios, os teus valores. ¿Cuáles son? Mi español es maravilloso, ¿no? Sí. Muy bueno. ¿Cuáles son sus principios mínimos para quedarse en el país? Sí, en cuanto a alguien que dirige el proyecto, que lidera un proyecto, ¿cuál es la ética de la cual no prescindes para trabajar en un... Bueno, es que yo trabajo en una institución, bueno, tengo muchos principios, pero, por ejemplo, me estoy acordando con el COVID. Con el COVID hubo una crisis en mi museo muy fuerte y dijeron, no se puede hacer nada, hay que hacer lo mínimo, ¿no? Y entonces nos vinimos muy abajo y el principio fue, vamos a cuidar lo menor. O sea, lo que es el equipo de educación donde yo trabajo tiene que defender lo menor, porque en una crisis muy fuerte es lo más importante. ¿Y cuál era nuestro proyecto menor? Menor de más pequeño, ¿no? Lo que a lo mejor todo el mundo nunca cuida, que en nuestro caso era un proyecto en una casa de acogida de la ciudad del museo de menores, ¿no? Entonces lo menor literalmente era eso, ¿no? Entonces, claro, ese puede ser, ¿no? Y ese proyecto es intocable, ¿no? Aunque nos lo prohíban, vamos a poner ahí la energía, ¿no? Y entonces eso. Pero yo soy súper de la filosofía de que hay que aprender a decir adiós, ¿no? Y de quitar esa idea de misioneras, ¿no? de la educación, ¿no? que es que tampoco, que pueden vivir sin nosotras perfectamente, sí. Pero eso, siempre, pero no les vendamos algo y luego nos vayamos, ¿no? Una tele y luego no se la demos, ¿no? Pero que sí hay que... Bueno, no, perdão. Não, fala, depois digo a seguir. São assim várias coisas, mas a primeira, se calhar assim, a primeira que me veio logo de imediato à cabeça é a porta aberta a quem quiser participar, não é? Não trabalharmos só com uma tipologia de comunidade, não é? Esta coisa de uma encomenda ou de um convite para trabalhar só com a associação, não, é quase uma exigência nossa haver sempre uma convocatória aberta para que individualmente qualquer pessoa possa participar neste processo ou no projeto e o cruzamento com outra comunidade, porque senão então é que não estamos a provocar cruzamento nenhum, não é? Porque acabamos por estar a trabalhar só na mesma bolha em que aquelas pessoas já estão. Mas depois há um conjunto de outras coisas, desde as condições mínimas, não é? De trabalho, um espaço limpo, nem sempre há. E isso é muito importante também. Um espaço... A democracia é muito importante. Sim, já trabalhamos em sítios com democracias pouco maduras, sim, em sim. países com democracias imaturas, e isso condiciona muito o nosso trabalho. Claro. Mina o trabalho, porque se estamos a pôr em cima da mesa questões, problemas, isso imediatamente há muitos tabus, mesmo em Portugal já aconteceu. Há alguns conselhos que são democracias pouco Precisamente. maduras, não é? Precisamente. E se cá vocês conhecem muitos, Sim. não é? Precisamente, e já se fizeram em salas connosco silêncios de não se disse, não se pode falar, essas coisas. E isso, como é, muitas vezes é daí que partimos. Mas desculpem, só nesse caso, ou seja, há uma conversa com, por exemplo, se vocês têm uma encomenda de um município, há uma conversa frontal de
vocês não nos podem... O que é que... Nunca nos aconteceu, ainda não nos aconteceu isso, não é? De recebermos um convite ou um confronto. O que acontece é que os municípios, quando fazem um convite, eles, regra geral, cada vez menos, mas não sabem exatamente o que é que estão a encomendar. É verdade, é só... Não imaginam que vamos falar de coisas difíceis. Não estou a querer... espero ser bem entendida. Há só o entendimento de que é um trabalho que junta muitas pessoas que vivem naquele município. Dá votos. E que isso dá votos. E há um interesse também até de apresentação do que é o valor daquela comunidade ou o património imaterial daquele lugar. Mas já tivemos autocensura, isso muito. A própria comunidade dizer, mas disso é melhor... É mais isso, sim. É melhor não falarmos. Até porque, infelizmente, deixa-me só dizer isto é um problema, é muito raro termos os técnicos a acompanhar os nossos processos de trabalho. Regra geral, nós estamos sozinhos e alguém nos abre a porta e às vezes até nos entregam a chave. Ou seja, há pouco acompanhamento, portanto também não há essa... Depois quando se chega já é a apresentação. As honrosas sessões... Está feito. Olha, era isto. Mas as honrosas exceções fazem uma diferença incrível nos resultados e nos processos. Ou seja, quando estamos a trabalhar... E no legado também. E no legado, sem dúvida. Nos municípios em que... Estamos a falar de municípios, podia ser outra coisa, mas municípios em particular, em que há uma estrutura de acompanhamento, há técnicos do município que acompanham, que tentam perceber, que fazem perguntas, que se preocupam, que criticam. E que querem conhecer as pessoas. Isso. O processo é totalmente diferente, os resultados são incríveis e o legado é engraçado, nunca há essa coisa da orfandade. Há sempre qualquer coisa que se segue. Pode não ser connosco, mas há sempre qualquer coisa. Faz toda a diferença, é verdade. Sim. Eu, às vezes, faço um projeto para uma pessoa que já não sai de casa. Por exemplo, fizemos um projeto há uns anos, se chamou Companhia Limitada, que foram 4 anos em que eu me dediquei à solidão na cidade, a solidão urbana. Então, é um projeto muito pequenino, em que eu sei, através da misericórdia, que há um conjunto de 5 pessoas naquele bairro, da Baixa, que não saem já à rua por N razões, estão ali presas para sempre. Somos um núcleo de artistas que fazemos companhia em tempo limitado àquela pessoa, conseguimos ter a autorização dos familiares e fazemos um ano de visitas até estar um espetáculo pronto que se apresenta num determinado dia somente àquela pessoa na sua cama. Pronto, isto é um projeto muito pequenino. Depois, Adelaide, Austrália, por exemplo, sul da Austrália, um hospital com 800 camas. O governo australiano está a estudar o valor da arte no processo de cura em meio hospitalar. Eu tenho uma sorte incrível, sou convidada como coreógrafa para dirigir a abertura desse processo com 10 coreógrafos australianos. Faz-se um espetáculo gigante que transforma um hospital de 800 camas, o hospital mais tecnológico do Hemisfério Sul, num gigante espetáculo de dança e de música, em que os doentes que não conseguem sair do quarto abrem a janela, porque é um hospital moderno, abrem a janela e veem para o jardim uma coreografia, ou vêm com as suas cadeiras de rodas. Isto é um projeto gigante, não é? Centenas e centenas de pessoas a entrar no hospital como se ele não fosse um hospital, a transfiguração do espaço do cotidiano numa outra coisa. Agora dei-vos o exemplo dos asiáticos, que estão, no fundo é um projeto que está a acontecer em N lugares. Eu ou vou a Odisseis, ou tenho um espaço no mercado, ou estou já em casa de uma holandesa a fazer o canto tradicional indiano, o azar das línguas entra na escola, toda uma coisa. O que é que une tudo isto? O que une tudo isto é um pensamento cotidiano sobre o próprio projeto, portanto, a elaboração de um caminho ético, de enorme respeito, de dignificação do próprio projeto. Eu interesso-me sobretudo sobre os setores da sociedade carenciados e em dificuldade.
É aí que me move o meu, sei lá, o meu impulso artístico, ou o que for. Então, aí há um sentido de dignidade e de respeito em que se põe em primeiro lugar aquelas pessoas para quem vamos construir o projeto. E os artistas que trago, não é? E que de alguma forma alicio para entrarem num jogo de paixão com aquilo, entram também numa viagem. E é uma viagem super atenta, todos os dias nós pensamos, nós monitorizamos o que é que aconteceu àquela pessoa, à outra pessoa, será que fizemos bem, vamos por aqui, portanto é uma ética do segundo quase, de uma atenção enorme a ouvir, a ver o que é que se passa e ver como é que a arte, neste caso os textos que se escrevem, os filmes que se mostram, a música que se constrói ou que se traz para ouvir, tudo, o movimento que se faz, como é que aquilo vai devagarinho, não é? Tecendo esse caminho do chamado sucesso. E o sucesso é as pessoas encontrarem-se com o projeto de uma forma memorável, nunca mais se esquecerem dele, nunca mais aquele projeto lhes passa despercebido da sua vida e contribui para um shift, uma mudança qualquer nas suas vidas, desde o corte de cabelo à forma como pensam o seu corpo ou como se relacionam depois com N assuntos. Cada projeto tem a complexidade que tem, mas tem esse eixo, quando se fala de arte participativa, e é disso que estamos aqui a falar agora, não é? Quando se fala deste processo artístico que tem a participação de outros que não são os artistas, não é? E que há essa mistura, esse negócio entre artista e pessoa da rua, não é? Como é que se envolve, não é? Estas pessoas todas nesse tal processo. A grande coisa para mim é estar atenta e usar a inteligência que eu tenho para criar em cada momento um momento memorável, um momento incrível. Esta noite foi fantástica. Dão-me abraços, cheirar a suor. E eu acho que é isso, é essa atenção, chamar-lhe a atenção e ser generoso, não ter problemas com as horas, ter problemas com o domingo, não ter problemas. Dar-se. É em prol do outro, portanto, essa ideia de... É o processo, em é o prol outro, do outro, sou eu, somos ou em todos. Prol Todos. Nós somos artista. uma comunidade. Sim. A arte participativa tem esse princípio, que é precisamente o de construir um grupo que se inventa e reinventa nesse processo de construir uma relação artística, seja para desaguar num filme, num espetáculo, seja só para ser um caminho de um conjunto de encontros, de laboratórios, ateliês, workshops, o que tu lhes quiseres chamar, processos, o que for. Nas artes plásticas E é também, para todos, não é? É para todos, Sim. não é para eles, não é para mim, não é. É uma dinâmica, uma energia que é aquilo que eu digo que é viciante, que é depois o motor iniciou-se e eu depois posso ir descansada para casa, porque eu sei que o projeto já está a andar. E às vezes o projeto é um animal maior do que eu. Mas eu vejo-me lá dentro, não é? Mas depois há laços de confiança que nascem entre mim e os ladrões e os criminosos e esses patifes da vida que entram nos projetos, às vezes. Estou-me a lembrar da Companhia Limitada, que desaguou no Teatro Nacional Dona Maria II, onde as primeiras vezes que entramos, portanto, a produção do teatro não queria autorizar as pessoas a entrar, porque era um perigo aquelas pessoas todas entrarem dentro do teatro. E no fim foi dos espetáculos que os funcionários dizem que mais prazer lhes deu, com uma data de patifes e ex-prisioneiros e etc. É confiança. O corpo não mente. Então nós começamos a trabalhar e de repente a dança tem esse poder. É uma linguagem magnífica porque ela tem essa possibilidade de tu comunicares sem mentira. Então, depois crias a ficção, claro, mas... Não estava só a colocar essa questão porque há autores no âmbito das artes plásticas enfim, questionam essa ideia de participação artística e de projetos participativos que também existem no campo das artes plásticas
no sentido em que, na verdade, os projetos continuam a ser dos autores, apesar da criação envolver outras pessoas. Co-criação. Não é? Da co-criação envolver outras pessoas, mas, na verdade, são os autores que continuam a assumir o projeto e, portanto, que há uma crítica, uma espécie de dizer que estes autores, estas pessoas são convocadas em prol do projeto ou da autoria artística do artista. Mas aqui percebi que a ideia mesmo... Para mim isso é um falso problema. Eu não me importo. Eu não me importo nada com essa coisa do nome. É a minha obra, é o meu projeto, é o nosso projeto. Claro, eu estou lá para quando há asneira. Quando a coisa corre mal, aí é que eu estou lá. Aí é meu, o projeto é meu. E eu levo com aquilo que são os problemas que o projeto pode eventualmente levantar, como, por exemplo, sei lá, o Giovanni, que é um sem-abrigo com esquizofrenia, que queimava os cigarros no sofá, não é? E ele não pode fazer isso no Teatro Nacional Dona Maria II. E se é um sofá que se queima, sou eu que pago. Então aí a autoria é da Madalena Vitorino. Madalena Vitorino é responsável por este espetáculo. Aí eu assumo por absoluto. O resto, de facto, que está lá o meu nome, porque está uma escrita, é verdade. Mas isso é uma coisa que me aconteceu. Mesmo eu ser coreógrafa é uma coisa que me aconteceu. Houve alguém que me disse, tu és uma coreógrafa. E eu, ok, sou uma coreógrafa. E eu acho que isso é parte também do meu processo. De ter uma alegria muito maior se as coisas são nossas do que serem minhas. Não, eu estou a fazer da advogada do diabo também por isso, porque às vezes há esse questionamento das pessoas já, mas... Sim, isso é uma grande preocupação. O projeto é teu, o projeto é meu, o projeto é... Mas o que a Sara está a dizer, que levantam duas questões. Uma é perceber hoje em dia, nas artes performativas contemporâneas, qual é essa fronteira. Perdão. Nas artes performativas contemporâneas, qual é essa fronteira, e depois ponho-me a pensar no meu próprio percurso enquanto intérprete e o quanto trabalhei como ator em obras que não eram nada minhas, e essa questão nunca se pôs. Nem sequer era participativa. Eu chegava a uma sala de ensaio com um texto, decorava e empurrava-me para a direita ou para a esquerda. E nunca se pôs esta questão do ser participativo. É um conceito. A arte participativa é um conceito. É uma necessidade que eu acho que o próprio sistema precisou de encontrar para encaixar alguma coisa sobre o qual não quer ou não sabe dialogar. E que me leva também a pensar, um bocadinho como vos dizia há pouco, onde é que está então essa fronteira de, quando dizemos os artistas e os participantes, onde é que essa fronteira se desenha, tendo em conta que cada vez mais as técnicas, como se falava no primeiro painel, estão a ser questionadas. As linguagens do teatro, da dança e da música estão a ser questionadas. Eu vou já passar à Maria e até vou fazer uma ponte. A Terra Amarela, que é a organização em que trabalho, e a Acesso Cultura, têm feito um périplo de norte a sul, em reuniões com escolas artísticas de música, de dança, de teatro, para tentar perceber por que razão artistas com deficiência e surdos não estão nessas escolas. Percebemos que há um problema atrás, antes de chegar ao ensino superior, muito grande para resolver, mas também percebemos, por exemplo, que há uma resistência muito grande em alguns dos corpos docentes em trabalhar, por exemplo, com corpos que não são normativos. Enquanto temos, por exemplo, a Diana Nips, que é uma coreógrafa, bailarina, dramaturga, que faz a sua criação a partir do pensamento sobre o seu corpo. Ou, de repente, temos artistas surdos que chegam ao teatro, que sempre foi evocado como o lugar da palavra dita. E, de repente, a palavra ganha outro lugar. Então, também estamos num momento para discutir o que é que estão a acontecer às linguagens, de uma forma saudável e interessante, porque já que durante tanto tempo se convocou, através do teatro participativo, do que quiserem chamar, corpos, vozes e histórias tão distintas, eles agora vieram obrigatoriamente influenciar essas linguagens e tomar lugares de poder e decisão. Então há coisas que vão ter que se alterar. E eu acho que é mais aí que a conversa tem que se centrar, no sentido de, então, mas que artes plásticas temos hoje, não é? Que teatro é este, que dança é esta? Vou só passar à Maria, que ela faz anos. Não pode. Parabéns a você. Não, só uma nota rápida, porque acho que a pergunta da Sara é muito importante. E na literatura há uma diferença entre a arte comunitária e a arte participativa, não é a mesma coisa, não é? Portanto, num caso tens artistas
profissionais e amadoras, mas que estão num verdadeiro trabalho de cocriação, ninguém tem poder. Mas na arte participativa não, são pessoas não profissionais que querem participar, mas a decisão não é delas. E esta é uma questão fundamental que se coloca, a questão que a Sara colocou como crítica, é uma questão ética que se coloca no caso da arte comunitária. Quando dizes que é comunitário, mas não estás disposto a abdicar do teu poder. Acho que o François Matarazzo escreveu bem sobre isto e ajudou um bocadinho a distinguir. As artes plásticas também é uma teoria, mas eu só... Enfim, esta pergunta só me leva a outra, que isto também implica pensar quem é o receptor e quem é o produtor. Não é? E, quer dizer, estamos numa linhagem, ouvimos de uma linhagem que estamos a procurar transformar, mas em que os artistas eram os produtores, emitiam, e o público era o receptor, não é? O que pressupõe que estes emissores e estes produtores têm cultura, ou têm, e que os que estão a receber não têm. E, portanto, a inversão destes paradigmas, este implicar que, afinal, não há produtores nem receptores, somos todos produtores e todos receptores, também talvez implique repensar todas estas noções, não é? Todos produzimos e todos recebemos. Isso. Não há o que emite de cima e os que recebem de baixo. Pronto, isso aí Estamos todos no mesmo... Pronto, essa é a nossa definição. O tal sentimento de nós, que é, se calhar, um bom parâmetro início. Se não houver esse sentimento de nós, se for eu a trazer aquilo que vamos fazer, ou a Ana, já não é exatamente o projeto que nos interessa fazer, tem a ver exatamente com isso, com essa indefinição. Isto é uma discussão que nos interessa muito, é uma discussão que urge ter sobre vocabulário. Às vezes estamos a falar de coisas muito diferentes, como se fossem as mesmas coisas, os mesmos projetos, as mesmas linguagens, se é participativo. É muito interessante e é importante, mas ao mesmo tempo não é a coisa mais importante. Eu nisso estou com a Madalena. Há uma grande preocupação em quem é o autor e tal. Por exemplo, isso que se põe, nós fazemos muitos projetos na área da música e põe-se muito essa coisa autoral de quem é que assina. Pá, nós não temos nunca... Não. E custa-nos muito algum dia assinarmos uma música, uma peça que foi feita porque... Agora vou ser um bocadinho naif, mas esta coisa da cultura, da arte do dia-a-dia, a arte que se faz com a vida, a arte que se faz com as coisas que nos acontecem no dia-a-dia, as coisas com que nos... que se mistura com a vida, a tal coisa, é na mesma... E se fosse, mas é... Para nós parte mais do espanto e daquela pergunta a que não temos resposta de algumas pessoas serem capazes de questionar e de fazer as perguntas essenciais e outras menos. E eu não sei se umas são artistas, outras não, mas todas podem estar em roda a fazer um projeto. E é mais daí que nos interessa trabalhar do que eu sou agora o emissor e alguém é o receptor. Às vezes é preciso meter o pé na porta, e não digo para não se apagarem cigarros no sofá, mas porque há uma responsabilidade da direção artística. Nós vimos vemos mais isso assim. É uma responsabilidade de aquilo que vamos devolver às pessoas com quem estamos a trabalhar. É muito importante. Esse resultado, também trabalhamos muito para que esse resultado seja o melhor possível, não ser só, ok, o processo foi fixe e agora é qualquer coisa, até são amadores. Isso não colhe, não pode acontecer. E é mais nesse sentido que, de repente, a direção artística sente a responsabilidade de ser direção artística. Mas a questão autoral, que continuo a dizer, é uma conversa importante a ter, não é a mais importante, acho eu, neste momento. Até porque nos abria aqui a porta para discutir o que é isso do mercado da arte, não é? E de quem é que valida quem. Eu, por mim, eu não tenho fome. Não, eu sei que temos que terminar. Mas podemos estar mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. É tão interessante. Temos que terminar, não é, Magda? É. Podíamos ter terminado se cumpríssemos tudo às 6, mas acho que atrasámos um bocadinho e tal, são 6h40. Então, eu queria muito agradecer à Ana, ao Ricardo, à Madalena, à Vítor, à Magda, às Comédias do Minho, a todos vocês, deixar-vos um grande abraço e pronto, se souberem de um sítio onde se come alheira, eu gostava de jantar alheira. Obrigado, um abraço grande. Magda.
às 9 da noite.